Como parar a dor? James B. Richards. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Esse livro é dedicado à memória de Julie Vogt e à família e aos amigos que a amaram até o fim. Capítulo 24. Uma palavra aos insensatos. Ouça quando seus inimigos criticarem você. Eles lhes dirão a verdade que seus amigos evitarão. Para alguns, a palavra julgamento é uma bandeira vermelha que acena todas as vezes que passamos por uma avaliação. É o mecanismo de defesa do insensato. É o grito de uma vítima. É a maneira que aqueles que têm falta de entendimento usam para evitar a crítica. Você está me julgando, pode ser a última defesa. Provérbios diz: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 31, 32. Nenhuma crítica é agradável. Não há uma pessoa no mundo que não tenha colocado todos os seus esforços para responder a uma crítica positivamente. Algumas almas sábias e pacientes são capazes de aceitar a crítica que vem daqueles em que se confia. Provérbios 27, 5 e 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por outro lado, muitas amizades acabaram por causa de uma crítica honesta e amorosa de um amigo fiel que só queria ajudar. A insensatez considera cada opinião como um julgamento. Mesmo quando a crítica é dita para magoar, pode se tornar algo bom se tivermos o coração para isso. Ninguém gosta de crítica, mas a crítica é a única coisa que nos faz enfrentar nossa insensatez. A crítica é o que nós experimentamos quando não aprendemos alguns ensinos. Quando não ouvimos o que nossos amigos nos dizem com bondade, mais tarde teremos que encarar a dureza de nossos inimigos. Aprenda com as críticas e evite tornar-se um insensato. Em algum ponto na vida, eu compreendi a ideia. Ouça quando seus inimigos o criticarem. Eles lhe dirão a verdade que seus amigos evitarão. Muitas vezes aprendi pelo caminho dos tolos. A Bíblia diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Provérbios 17, 10. Lembre-se, um insensato é alguém que não aprenderá com a instrução. Depois da instrução, há a correção. Se a correção for ignorada, só sobrarão as consequências, que abrangem desde a crítica até a destruição pessoal. Numa noite, me reuni com um grupo de líderes de uma igreja. Eu não sabia que o pastor enfrentava problemas morais e sentia-se ameaçado por minha presença no meio deles. Ele disse a seus líderes que eu estava lá para criticá-los por não alcançarem a cidade. Disse-me que queria que eu compartilhasse com os líderes sobre como serem mais efetivos no alcance da cidade. O resultado foi desastroso. Dizer que eles reagiram desfavoravelmente é amenizar as coisas. Eles me atacaram com veneno e fizeram muitos julgamentos duros sobre mim. Depois da reunião, eu chorei e orei. Não chorei porque eles tinham me magoado com suas palavras. Chorei porque deveria haver algo em meu comportamento que tornava fácil para eles crerem no pior sobre mim. Uma pessoa que tentava me destruir me fez um grande favor naquela noite. O que ele usava como arma de destruição causou uma das mais positivas mudanças em minha vida.
Deus pode transformar situações negativas em experiências de aprendizado se estivermos dispostos a aprender. É claro que nem toda crítica é julgamento. Quando alguém critica nossos esforços, expressa descontentamento conosco ou destaca um erro, isso não é julgamento, é uma mera observação. Estão vendo alguma coisa e expressam sua opinião, que pode ser certa ou não. Podem até lidar com a situação de uma forma inapropriada. E, mesmo assim, podemos aprender com isso. Se alguém vir algo em nós que o leve a nos julgar, devemos rejeitar o julgamento e aceitar a crítica. Temos de nos perguntar: o que há em meu comportamento que os leva a fazer esse julgamento sobre mim? O caminho do tolo. Pessoas tolas aprendem somente com experiências negativas. Se tiverem muitas dessas experiências, finalmente aceitam uma realidade que poderiam ter visto apenas se tivessem crido na Bíblia. Na maioria das vezes, os tolos não aprendem, apenas continuam tomando as mesmas decisões com base nos mesmos princípios, esperando resultados diferentes. Repetem os mesmos erros e nunca aprendem. Quando o tolo começa a sofrer as consequências de suas ações, são ligeiros em se fazer de vítima. Quando violam as regras da sociedade, reagem desfavoravelmente, acusando a sociedade de julgá-los. Se não conseguirem compreender as consequências da crítica, terão consequências ainda mais dolorosas, provenientes de sua insensatez até o fim de sua vida. Um sinal distintivo dos insensatos é que não querem qualquer conselho dos que os rodeiam. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Provérbios 15, 5. Quando as pessoas lhes oferecem bons conselhos, não querem aceitar a realidade e acusam as pessoas de julgá-los ou de tentar dirigir suas vidas. Independentemente do mecanismo de defesa preferido, o resultado é o mesmo. Continuam a cometer os mesmos erros até sofrerem a destruição final. Os tolos buscam se posicionar com palavreado técnico. Como advogados num tribunal, refutam a crítica de seus acusadores com base em argumentos de distinções verbais. Muita gente vive pela filosofia: se não pode provar, não é verdadeiro. Para provar isso, você precisa ter bons argumentos. Para sua acusação ser válida, você precisa falar bem e conseguir me pegar. Mesmo que nossos acusadores cheguem à conclusão errada, mesmo que suas críticas sejam incorretas, mesmo que seu julgamento sobre nós seja impreciso, nós ainda seremos tolos se não consideramos seus pontos de vista. Um tolo nunca perguntará como ou por que as pessoas veem coisas da maneira como veem. Ele simplesmente responde à acusação com acusações defensivas. Ouça da primeira vez. Indivíduos que não podem ser ensinados não entendem por que as pessoas chegam até eles com tamanha força. Para usar um jargão comum, não se tocam. Pessoas que os amam e que não querem que eles se machuquem, geralmente dizem a verdade de uma maneira bondosa. Quando a informação é ignorada, os amigos amorosos e a família dizem as coisas de uma forma um pouco mais incisiva. Quando é ignorada de novo, eles desesperadamente a enfiam goela abaixo. Aí o ouvinte se sente rejeitado por causa desse ataque. Alguns me perguntam, por que as pessoas dizem coisas para mim de forma tão agressiva?
Minha resposta geralmente é a mesma. Se você ouvisse quando as pessoas falam gentilmente e reconhecesse suas palavras, elas jamais falariam com você de forma tão agressiva. Geralmente, a essa altura, eu descubro a verdade. Eu não respondi porque isso não era da conta delas. Agora, estabelecemos que você, de fato, ouviu quando destacavam o problema na primeira vez. No entanto, em vez de considerar suas palavras, você negou primeiro, esperando que elas o deixassem em paz. As pessoas que o amam jamais o deixarão sozinho. No entanto, ao desprezar suas tentativas, elas apenas falaram mais alto e mais agressivamente, até que finalmente você reconhecesse a situação. Com certeza, nem toda lição será ensinada com amor. Nem todo professor buscará nosso bem. No entanto, não se engane. Cada pessoa é nosso professor e cada circunstância nossa sala de aula. Vencer uma discussão não significa que venceremos na vida. Derrotar nosso acusador verbalmente não nos liberará das consequências de nossas ações. Em vez disso, nossas ações defensivas geralmente mexem com as fogueiras da acusação. Há muitas formas de responder à acusação ou à crítica que produzirá paz e crescimento pessoal em vez de dor e tristeza. Quando você perceber que, embora nem tudo tenha sido feito com a intenção de lhe fazer bem, ainda pode transformar isso em bem. Assim sendo, a crítica mal dirigida dos outros lhe causará pouca dor. Capítulo 25. Relacionamentos que funcionam. O que eu digo não significa o que significa para mim. Significa o que significa para você. Os relacionamentos são a alegria e a dor da vida. Não importa a razão inicial pela qual as pessoas buscam o aconselhamento. Em última análise, o assunto sempre acaba nos relacionamentos. Se o assunto em questão parece ser dinheiro, ira, medo, é geralmente sobre como o dinheiro, a ira ou o medo afeta nossa habilidade de ter relacionamentos, levando-nos a fazer algumas coisas com relação a isso. Os relacionamentos são as únicas coisas de valor eterno nessa vida. Tudo o que levaremos deste mundo serão os relacionamentos que levamos para a eternidade. Independentemente do que tenha materialmente, você não será feliz sem relacionamentos satisfatórios. A maioria dos comportamentos compulsivos, viciadores, giram em torno dos assuntos sobre relacionamentos ou da falta deles. Relacionamentos são o fundamento de todo crescimento e desenvolvimento pessoal significativo. O único padrão que temos de crescimento pessoal é nossa eficácia no desenvolvimento de relacionamentos significativos. Uma vez que os relacionamentos são construídos com base em comunicação, em dar e receber informação, não podemos ter relacionamentos significativos a não ser que aceitemos os direitos das pessoas com quem partilhamos nossas vidas. Em outras palavras, num relacionamento, você dá a outras pessoas o privilégio de opinar sobre você. Já que a sua vida as afeta, não há outras opções. Exigências do relacionamento. Para termos relacionamentos amorosos e recíprocos, isso é, dar e receber, precisamos correr certos riscos. Os relacionamentos florescem na comunicação, que é baseada em honestidade. Honestidade, no entanto, cria vulnerabilidade. Para muita gente, vulnerabilidade é a responsabilidade que eles prefeririam não encontrar.
Assim, em vez de enfrentar as possibilidades da infelicidade através da dor de um relacionamento, eles preferem viver na certeza da dor encontrada na ausência de relacionamentos significativos. Relacionamentos que funcionam devem ser recíprocos, é dar e receber. São baseados na habilidade de compartilhar nossas ideias, força e fraqueza. Através do compartilhar, nós crescemos, nos desenvolvemos e nos ajustamos para tornar nossos relacionamentos mais positivos e satisfatórios. Assim, flexibilidade e adaptabilidade devem seguir toda a comunicação. Ao nos relacionarmos, assim como em todas as outras formas de interação social, devemos abrir mão de alguns de nossos direitos. Se nos importamos uns com os outros, devemos aceitar o fato de que nossas ações afetam os outros. Assim sendo, não podemos pedir aos outros que entrem em nossa vida e depois lhes negar o direito de dar um retorno. Você pode estar em minha vida, mas guarde suas opiniões para si mesmo. Não é o que caracteriza relacionamentos reais. Com muita frequência, consideramos o retorno de nossos amigos como um tipo de julgamento e nos recusamos a nos adaptar e nos beneficiar. Mas para crescermos no relacionamento e como pessoa, devemos sempre considerar como nosso comportamento afeta o outro. Quando alguém nos dá um retorno, devemos considerá-lo, utilizá-lo e, a partir daí, crescer. Novamente, a flexibilidade e a adaptabilidade são essenciais para um crescimento pessoal total. Poucos entendem como nosso comportamento afeta as pessoas que nos rodeiam. Mesmo assim, é com elas que queremos nos relacionar. De acordo com Robert Dilts, em seu livro Applications of Neuro-Linguistic Programming, um dos princípios importantes da comunicação é o seguinte: o significado de qualquer comunicação é a resposta que ela traz à tona, não importando a intenção do comunicador. Nós nunca sabemos como nosso comportamento afeta as outras pessoas, a não ser que estejamos dispostos a deixá-las opinar. Encontrar novos amigos não é a maneira de se reagir a respostas desfavoráveis dos atuais amigos. O amor faz-nos querer saber como nosso comportamento afeta quem nos rodeia. Quase em toda sessão de aconselhamento, uma das mais importantes descobertas é feita quando a pessoa se torna consciente de como o comportamento dos outros a afeta. Uma vez descoberto isso, a resposta do outro já não soa mais como crítica, mas como algo que ajuda no relacionamento. Para muitos de nós, falar em mudança é mais do que possamos suportar. Mudar pode requerer que admitamos estar errados. Geralmente, damos mais valor ao fato de estarmos certos do que aos nossos relacionamentos. Nossa insegurança e consequente inflexibilidade nos fazem mudar de pessoa para pessoa, procurando um relacionamento que nunca exigirá mudança nem crescimento. Não é julgamento quando alguém salienta que nosso comportamento não é bíblico nem aceitável. É um retorno significativo. Nem sempre estamos cientes de que estamos violando a sabedoria da palavra de Deus. Se nos importamos muito em caminhar na verdade, esse tipo de retorno nos faz voltar ao curso. Precisamos constantemente nos realimentar das pessoas que nos cercam para continuamente ajustar nossa eficácia em nossos relacionamentos. Evite manipulação de relacionamento. Às vezes, aceitamos retorno somente daquelas pessoas de quem aguardamos ganhar alguma coisa. Por exemplo, os adolescentes permitirão que seus amigos tenham mais influência em sua vida do que seus pais. Uma pessoa solteira
permitirá que seu namorado tenha mais influência do que seus amigos. Algumas pessoas permitem que apenas alguns amigos tenham mais influência. Quase sempre, essa influência é recebida tendo em vista o que esperamos ganhar. Só que isso não é abertura, é manipulação. As pessoas para as quais nos tornamos mais vulneráveis não deveriam ser aquelas de quem esperamos receber benefício. Ao contrário, deveríamos ser vulneráveis às pessoas que são eficazes nas áreas nas quais precisamos de retorno. Deveríamos ser honestos e abertos com pessoas que são estáveis e que já provaram ter um amor genuíno por nós. É do conhecimento de todos que é fácil observar alguém que quer ser observado. Quando as pessoas se aproveitam de alguém para ganhar algo, tornam-se cegas pela ambição e alguém pode se aproveitar delas. Provérbios diz que o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para ouvir a língua maligna. Provérbios 17:4. Em outras palavras, estão sempre ouvindo as pessoas erradas. Quando começamos a fazer o joguinho da manipulação, sempre ouvimos as pessoas erradas. Geralmente, é assim que começa o ciclo destrutivo de dor repetitiva, em que as pessoas parecem encontrar as mesmas mágoas em todo novo relacionamento. Violamos princípios saudáveis na construção de relacionamentos e então comemos o fruto de nossos caminhos quando tudo sai errado. Sentimentos crescentes de vergonha e desespero começam a nos controlar. Recusamos a ouvir qualquer coisa que nos encoraje em nossa busca desesperada pela felicidade. Fechamos nossos ouvidos a conselhos saudáveis e ouvimos somente aqueles que esperamos que nos tragam algum benefício. Cada relacionamento termina em fracasso e nos tornamos mais vazios e desesperados. Porém, nos recusamos a abandonar nossos caminhos destrutivos. O compromisso moral de conseguirmos o que queremos torna-se cada vez maior. Em cada decisão, a possibilidade de dores repetitivas aumenta. Nesse ponto, pessoas razoáveis tentam fornecer retorno razoável. A pessoa desesperada, no entanto, não considera o retorno razoável. Em vez disso, o desesperado vê isso como algo controlador, limitante e fruto de julgamento. Ele sempre acha que seu modo de agir o levará aonde ele quer. Não leva. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nesse ponto, todo retorno que não reforce a autoilusão é rejeitado como julgamento. Nem tudo que nos causa dor é julgamento e nem sempre é errado. A dor vem porque julgamos o motivo. Para uma consciência culpada, tudo é ameaçador. Se nosso coração nos condena, qualquer coisa desafiadora nos condenará. Podemos achar que é a pessoa, mas é a consciência. Assim, não rejeite aqueles que têm sido fiéis apenas porque você não gosta de seus retornos. Quando se sentir na defensiva ou reacionário, pergunte-se por que você está tão resistente. Às vezes, é bom ouvir as pessoas que você sabe que vão discordar de você só para ter uma outra perspectiva. O sábio aprende com a instrução, o leso aprende com a correção, o tolo aprende com as consequências e o egoísta nunca aprende. Ouça, aprenda, cresça e pare com a dor.